Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Que bom rever vocês. Acompanhem na tela o que nós vamos aprender hoje. Aula 10. Eixo: desvelando o continente africano e sua relação com o Brasil. Conteúdos: História da África, a África até o século XIX. A dominação do continente africano, século XVI. O choque dos mundos, cultura e escravidão. A habilidade: conhecer o continente africano, berço da humanidade e local de origem da população negra que compõe, junto aos europeus e aos indígenas, o povo brasileiro. Vamos lá, pessoal, hora de estudar. Pessoal, para você entender o que nós vamos aprender hoje, eu gostaria de declamar para vocês o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Esse poema fala dessa saudade que o exilado tem quando tem que sair da sua pátria ou quando ele sai da sua pátria. Ouça com atenção e acompanhe as imagens que vão aparecer aqui atrás de mim. Olha o que ele diz. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. As nossas várzeas têm mais flores. Olha que linda a Vitória Régia. Você já viu, né? A flor que tem na Vitória Régia? Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste palmeiras, onde canta o sabiá. Que lindo poema, né, pessoal? Esse fala o sentimento de uma pessoa que precisou sair do seu local de origem e ir para uma pátria distante. Lá, ele pôde fazer o comparativo entre as belezas que existiam lá e as que existiam aqui. E ele chegou à conclusão de que as belezas que tinha aqui no seu país, que era o Brasil, lhe causavam muito mais saudades. Para você entender o que se passa no coração de alguém que vai se afastar ou que se afasta da sua terra, eu vou exemplificar. Olha essa imagem linda, que legal que está aqui atrás de mim, de uma praia, né? Imagina que você ganhou uma passagem com tudo pago para essa praia aqui do Caribe. Já imaginou? Ai, que legal! O que você vai precisar levar? Pensa aí. Vamos levar roupas leves, trajes de banho, né? Aquele para você mergulhar. Você vai comer o quê? Você vai fazer uma pesquisa, né? Ai, o que será que eu vou poder comer lá? Aí você descobre que lá vai ter peixes diferentes da região que você mora. E, por exemplo, vai ter frutas de várias tonalidades, de vários tamanhos. Talvez você não encontre as mesmas frutas que você come aqui. Aí você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou me comunicar? Né? Você vai também pensar na língua daquele país, que não é a mesma que a sua. Então, o que você vai precisar aprender? Você vai precisar aprender algumas palavrinhas para você se virar por lá, né? Por exemplo, como pedir uma água, como pedir uma informação. Aí chega o grande dia.
Vamos imaginar agora a gente dentro desse avião. Você se preparou, você aprendeu um pouco de tudo, você considera que tudo que você acumulou de conhecimento já é o mínimo para você conseguir passar esses dias lá no Caribe. Então você todo feliz, se despede dos seus familiares, imagina fazer muitas coisas, você está imaginando, eu vou pular na praia, eu vou conhecer isso, vou conhecer, de repente, avisam para você que você pousou no Polo Norte. E agora? As roupas que você colocou na mala vão servir? O idioma que você aprendeu vai ajudar? O que você vai comer? Ou seja, tudo que você se preparou para ver e viver não vai acontecer. E você vai ter que aprender tudo muito rápido. Foi mais ou menos assim que aconteceu com esses personagens históricos que a gente vai aprender hoje. Aqueles africanos lá do século XVI. E por que, professora, que é muito parecido com isso? Porque eles também vão embarcar numa viagem para uma terra distante e mais, eles não têm nem consciência do que eles vão encontrar. No nosso exemplo, a gente já se preparou, né? Diferente do que a gente imaginou, a gente foi aqui, né? Se preparou com língua, com alimentação, com várias coisas, mas e eles? Né? Diferente do que a gente imaginou aqui, eles não tinham ideia de onde estavam sendo, para onde estavam sendo levados e nem tampouco o que os aguardava por lá. Imagina uma aventura assim no desconhecido? É o que a gente vai aprender hoje. Vamos à nossa tela ver o nosso conteúdo? Vamos lá. África no século XVI. A dominação do continente. O choque entre as culturas. O encontro do homem europeu com o africano causou muito espanto e admiração em ambos. Do lado europeu, este achava que o preto negro poderia ser lavado e até o fizeram. Também os europeus notaram que a falta de um sistema de governo tal como conheciam, ou seja, parecido com o deles, tornaram sem civilidade, ou seja, na cabeça dos europeus eles não eram civilizados, o que justificava a agressão que sofreram durante séculos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as culturas, tá? Os europeus chegaram com suas frotas e seus armamentos. O africano colonizado nunca havia visto nada igual. E o europeu revelou seu lado cruel e com isso surgiram rebeliões. Porém, não como o europeu conhecia, pois eles próprios acabavam por temer as atitudes dos negros. Um pouco mais sobre isso. Agora a gente vai falar de cultura e escravidão. Desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizaram outros homens, ou seja, o assunto escravidão não está relacionado só à África, que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos e inferiores. Isso aconteceu em muitas civilizações, tá, pessoal? A maior fonte de escravos sempre foram as guerras, como os prisioneiros sendo postos a trabalhar ou sendo vendidos pelos vencedores. Mas um homem podia perder seus direitos de membro da sociedade por outros motivos, como a condenação
por transgressão e crimes cometidos, impossibilidade de pagar dívidas ou mesmo de sobreviver independentemente por falta de recursos. A escravidão existiu em muitas sociedades africanas bem antes de europeus começarem a traficar escravos pelo Oceano Atlântico. Souza, 2006. Pessoal, vem aqui comigo. Toda forma de escravidão, ela não é humanamente correta. Mas o que a gente vai aprender é que naquele tempo, lá no século XVI, conforme os historiadores, era uma coisa histórica, não é uma rotina, mas era um pensamento, uma consciência da sociedade daquela época. Nós agora, século XXI, nós precisamos se conscientizar de que toda forma de escravidão, ela é desumana e violenta. O escravo se encontrava em posição de subordinação e nunca foi tratado por igual. Porém, sabemos que a relação entre senhor e escravo sempre foi baseada na violência, nos castigos e nas punições disciplinares. Além disso, as pessoas foram retiradas dos meios em que viviam, separadas de suas famílias. E mais, pessoal, a gente precisa lembrar desse detalhe. Além de ser separada da família, elas também eram obrigadas a aprender outros idiomas e outros costumes, além de terem sido humilhadas e torturadas. Lembra quando a gente fez aquela imaginação? Você pensou que é para o Caribe e você tentou aprender uma língua, alguma palavrinha e tal. Nada disso, eles foram obrigados a ter que aprender isso lá na hora. Chegou e teve que aprender, tá? Todas essas características, né, foram chamadas de processo de desterritorialização. Que palavrão, né? Vou falar para você de novo. Desterritorialização. O des é de não ser mais, né? Como se fosse uma retirada. Territorialização de território. Então, a gente pode entender que é retirada do território ou eu me desfaço do meu território, eu começo a me desfazer, perder aquela minha identidade territorial, tá? Que é o que ocorre quando os indivíduos são retirados à força dos seus territórios para outros territórios, muitas vezes inóspitos. Professora, o que é inóspitos? Aquele que não tem condição nenhuma de sobreviver. A ausência de água, a ausência de alimentos, então eram situações inóspitas. Então a gente precisa ter essa consciência, tá? De que a escravização naquele tempo, século XVI, ela teve seus motivos sociais. Mas hoje, século XXI, a gente não pode mais ter esse pensamento por conta dessa ruptura, por conta desse dano causado ao psicológico, ao interior, ao coração, à alma da pessoa que tem que passar por esse processo. E no século XXI a gente ouve muito falar ainda de escravidão, né? De crianças, de imigrantes, de pessoas que são traficadas. Então você ouve falar muito sobre isso. Então você precisa entender que esse tipo não é considerado aceitável em nenhuma das suas hipóteses, tá bom? Vamos à cartela para a gente concluir o nosso assunto. África no século XVI. A dominação do continente, cultura e escravidão. As pessoas se tornavam escravizadas na África principalmente por guerras. Outra forma de escravidão presente na África foi a escravidão por dívida. O indivíduo endividado passava a ser escravo do seu credor, né? Do credor da dívida. Sabemos que a escravidão já existia na África, ou seja, não foi o europeu que chegou lá e começou não, tá? Antes da chegada dos europeus lá no continente. Mas a escravidão se tornou um negócio lucrativo, tanto para os africanos
que escravizavam, quanto para os europeus, que traficavam escravos. Olha aí a imagem, pessoal. Você lembra dessa história? Nós temos aqui, vou trocar aqui a canetinha para você acompanhar. Temos aqui as pirâmides do Egito. E esses escravos aqui, vocês lembram, né? Da história do José? Que foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar lá no Egito. A sua descendência se tornou escrava dos egípcios. A acentuação da escravidão na África aconteceu por vendas, grifar aqui para você, vendas de escravos para a América, aqui onde é o Brasil. Se tornaram uma lucrativa atividade, ou seja, ir à África, pegar os escravos que foram vencidos nas batalhas e levá-los para a América se tornou algo muito lucrativo. Então, isso fez uma acentuação, ou seja, um aumento dessa quantidade. Seus dialetos diferentes dificultavam qualquer forma de motins, ou seja, eles não conseguiam se organizar para se defender dessa prática. Houve toda uma estrutura para o rapto dos africanos e, consequentemente, para mantê-los no cativeiro, subordinados à vontade dos que se tornariam seus senhores. Um exemplo disso, pessoal, deixavam eles passar fome, escassez de água, né? Seca. Eles eram tratados com violência. Então, tudo isso para deixá-los vulneráveis a essa situação de escravidão. Volta aqui comigo, pessoal. Tá vendo essa imagem linda que está aqui do meu lado? Olha o que ela representa. Tem um pé, algumas raízes nesse pé, e ela é um exemplo claro dessa desterritorialização. Porque quando se arranca uma planta da sua terra, o que acontece com ela? Ela também se fere e ela também traz com ela alguns resquícios de terra da sua origem. Imagina aí, imagina que alguém está lá, puxou aquela planta e a terra veio junto. Imaginou aí? Pois é, esse artista que fez essa linda obra que você está vendo aqui, ele teve esse mesmo pensamento. A planta puxando ali, o pé como se fosse uma planta, né, sendo arrancado, sendo puxado, ele leva consigo vestígios de onde ele era. E foi o que aconteceu com os africanos que foram traficados. Eles também levaram muito da sua cultura. Tá? Nas palavras do Leonardo Kleber, lá no seu blog, lá em 2008, faz muito tempo, ele escreveu o seguinte: a agressividade ao arrancar o africano de sua terra já constituía um trauma irreparável. Igual a planta, se a gente arranca, a gente não tem certeza se ela vai sobreviver, se ela vai ficar firme quando colocarmos em outro lugar, não é verdade? A viagem por dias ou meses em situação subhumana reduzia sobremaneira a força para uma luta entre iguais. Lembra que a gente falou na leitura do conteúdo que eles também usavam da fome, de deixá-los com sede, da violência para que não houvesse combate, para que eles não resistissem? É um exemplo. Aí o Leonardo continua dizendo: a diáspora africana significou a vinda de milhares de africanos para a América, onde foram vendidos como mercadoria sem respeito nenhum aos seus direitos. Olha só, né, pessoal? E o Leonardo, conforme ele vai falando essa situação, fazendo as suas análises e reflexões, ele enfatiza para nós justamente essa situação que você vê aqui. Arrancar alguém do seu território é como quem arranca uma planta e a machuca, a fere. E ele vai finalizar dizendo assim:
desconheceu-se o termo humanidade, desrespeitou-se o direito de ser livre, oportunizando um ser a subjugar o outro através de ideias de inferioridade, ou seja, aquela crença de que ser africano, ser da pele escura, o tornava inferior. E tudo isso por quê? O Leonardo vai dizer, tudo isso apenas para garantir a produção de riquezas, a produção de dinheiro. Esse era o cenário da África no século XVI que a gente está estudando hoje. Agora eu te convido para você exercitar o que aprendemos. Vamos lá? Questão 1. Como podemos definir o contato entre os europeus e os povos africanos? Letra A, relação de comércio. Letra B, relação de aprisionamento. Ou letra C, todas as opções? Pensa aí um pouquinho. Questão 2. Sabemos que a escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus no continente. Como geralmente se dava essa situação? Letra A. Tribos entravam em guerra e matavam todos os derrotados. Ou B. Tribos entravam em guerra e escravizavam todos os derrotados. Pensa aí um pouquinho, lembra de tudo que a gente aprendeu hoje, resolve e já já a gente confere, tá bom?
E aí, pessoal? Pensou? Conseguiu resolver? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos lá conferir. Acompanhe aí comigo na tela. Questão 1. Como podemos definir o contato entre os europeus e os povos africanos? Letra A. Foi uma relação de comércio? Ah, professora, eu ouvi dizer que a senhora falou que a escravização se tornou uma coisa lucrativa. Então, foi uma relação de comércio. Ok. Mas também foi uma relação de aprisionamento? A professora, a senhora falou muito disso, que eles foram arrancados, tirados ali do seu contato, seu convívio, da sua terra. Então, também foi. O que sobra para nós? Ah, então, todas as opções. Esse contato foi uma relação de comércio, mas também uma relação de aprisionamento. Vamos conferir? Olha aí, acertamos. Palmas para nós. Vamos à questão 2. Sabemos que a escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus no continente. Como geralmente se dava essa situação? Ou seja, como é que acontecia? De acordo com os historiadores, né, o mais comum, como é que era? Letra A. Tribos entravam em guerra e matavam todos os derrotados? Ou tribos entravam em guerra e escravizavam os derrotados? Ah, professora, se matar, ele não vai ter que lhe sirva, né? Então, não é a letra A. O que eles faziam? Entravam em guerra e escravizavam todos os derrotados. Vamos conferir? Olha aí, acertamos, eu e você. Pessoal, agora que a gente resolveu os nossos exercícios, eu te convido para o resumo do nosso conteúdo. Vamos lá? África no século XVI. Vamos resumir o que a gente aprendeu hoje. A dominação do continente, o choque entre as culturas. Como você vê aí na imagem da tela, você percebe que há um choque entre eu coloquei aqui um exemplo de religião, tá? Vou sinalizar aqui para vocês. Já vai haver um choque entre a religião que o europeu traz e a prática dos africanos. Por exemplo, você não vê, né, o que é relacionado ao cristianismo aqui, vou fazer uma cruzinha, com a questão de oferecer algum alimento, né, como era o costume de lá, tá? Então, aí nesse quadro você já percebe esse choque entre essas culturas. Aprendemos também que a escravidão, ela já existia no Egito, como a gente citou lá o caso do José. Tenho certeza que você já ouviu falar nessa história, que ele é judeu, vendido pelos irmãos, vai parar no Egito e toda a sua descendência vira escravizado. E nós aprendemos hoje que no século XVI, essa cultura de escravidão, ela já existia. Por que já existia? Porque também existiam guerras, e essas guerras tornavam os derrotados em escravos. Pessoal, aprendemos muitas coisas hoje. Acabamos de resumir parte daquilo que a gente aprendeu. Peço que você revise essa aula, pega aí as cartelas que o seu professor vai enviar por meio do aplicativo de mensagem, dá uma lida novamente, reflete sobre tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Agora eu te convido para as nossas considerações finais. Pessoal, começamos a nossa aula de hoje com o poema do Gonçalves Dias, em que ele retrata as belezas naturais que ele sentia falta do Brasil. E eu tenho certeza que se fosse um africano escrevendo sobre o seu país de origem lá no continente,
Ele iria também dizer, ai, que saudade que eu tenho do dendê, que saudade eu tenho da imbirra, e entre tantos outros aspectos da cultura africana. Como você vai aprender comigo no desenvolver dessas aulas, e já vem aprendendo, né? Nós estamos começando a entender que a presença europeia demonstrou toda uma forma de desrespeito com o povo africano, pois o europeu, apesar de achar-se, né, no centro do mundo, de ser o mais desenvolvido, né, o mais civilizado, ele desconhecia como respeitar esses povos e essas culturas, classificando esses povos como primitivos, usando para isso a sua religião, a religião cristã que era desenvolvida naquela época, né? Não estou dizendo, tá, pessoal, só um parênteses aqui, tá? Não estou dizendo que o cristianismo ensina isso, não. É que eles usavam a religião para fortalecer e justificar suas práticas, tá? É o que a gente vai aprender também no desenvolver das aulas. E também usando a ciência. Olha só, as pesquisas científicas usavam para justificar toda essa forma de preconceito e também para justificar essa violência que era praticada contra os africanos. Por exemplo, com a evangelização desses africanos, os religiosos começaram a presenciar toda a violência que era praticada contra eles. Ou seja, a Europa dizia, a nossa religião diz que eles precisam da nossa ajuda, vamos lá. Aí esses religiosos iam e quando presenciavam toda aquela violência que era praticada contra eles, né, eles estavam ali, gente, me falta até palavras, né? Você imagina, a pessoa vai, eu vou com a missão de ensinar a minha religião a um povo. E quando chega lá, percebe que a minha religião está sendo ensinada totalmente diferente daquilo que eu acredito. Então, o que eles faziam? Eles acabavam por defendê-los. Quando eles voltavam para a Europa, eles defendiam esses africanos. Diziam, não é assim. Não é assim que se faz. Então, eles iam lá para defendê-los de toda a escravidão. Porém, essas vozes, elas encontraram muitas barreiras na Europa. Por quê, professora Carla? Porque ninguém queria perder os seus escravos. E hoje, como podemos notar, que a busca pela nacionalidade negra, de sua história, deve fazer parte de todos os povos que tiveram e têm até hoje uma contribuição desse povo africano para o seu crescimento. E muitas das vezes, como foi que esse conhecimento chegou, né? Foram sacrificados ali por meio da escravidão. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!